Olá! Você sabe como surgiu a figura do Arlequim? Para começarmos a falar de Pauliceia Desvairada, do grande Mário de Andrade, vamos ter de falar também sobre o que significa a ótica do Arlequim, tanto na literatura como nas artes em geral. Vamos pensar então, para a gente começar a falar da ótica do Arlequim, vamos pensar na figura do Arlequim que está aparecendo aqui do lado, né? Aquele músico tocando alaúde, fantasiado com uma roupa de losango, um losango de cor diferente da outra, que lembra uma colcha de retalhos. Mascarado e que se mete ali entre o Pierrot e a Colombina, tá? Então, essa é a imagem que a gente tem na cabeça e por causa disso, muita gente pensa que o Arlequim nasceu com o Carnaval, mas não. O Arlequim, ele surgiu com a comédia dell'arte na Itália no século XVI. E a função desse personagem era divertir o público durante os espetáculos. Então ali nos intervalos ele aparecia e fazia lá os seus números. Quando esse personagem surgiu, ele era um criado engraçado, sempre sem dinheiro e com fome. Com o passar do tempo, ele foi se transformando em um criado amoroso, né, que gostava dessas histórias amorosas, bem-humorado, que não tinha lá muita moral, mas também não era cruel, que fazia todos rirem, o que fez com que o público gostasse cada vez mais do personagem Arlequim. Gente, o sucesso do Arlequim foi tão grande que mesmo com o fim da comédia dell'arte, o personagem continuou vivo, alcançando outros países, outros continentes, né? Tornando-se presente na cultura popular pelos 4 cantos do planeta. É claro que, vejam, ele foi se modificando ao longo do tempo, tá? Mas se formos analisar a base da figura do Arlequim, nós vamos perceber que é uma figura multifacetada, como a sua roupa de losangos, de padrões e cores diferentes, não muito confiável, mas muito simpático, inteligente, irônico, talentoso, mas que muitas vezes se passa por tolo para escapar a uma saia justa. Então, esta figura que vai então invadir o mundo das artes pelos 4 cantos do planeta. Vários artistas usaram a figura do Arlequim em suas criações, como o Picasso, na Espanha, que pintou inúmeros quadros com a figura do Arlequim. E em muitos momentos a impressão que dá é que ele praticamente assumiu o Arlequim como seu alter ego. Aqui no Brasil também teve vários escritores que usaram a figura do Arlequim, ou essa ótica do Arlequim, né, está presente em várias obras, mas principalmente no livro de poemas Pauliceia Desvairada, do modernista Mário de Andrade, que é o nosso vídeo de hoje. Por isso que eu primeiro falei sobre o Arlequim. O paulista Mário de Andrade se identificava como Arlequim e também chama a cidade de São Paulo de Arlequinal, transformando o substantivo Arlequim em um adjetivo, arlequinal. Até a capa da primeira edição do livro, que está aparecendo aqui ao lado, já mostra a influência de Arlequim, né? Já dá para ver pelos losangos coloridos.
Então vamos lá, vamos com essa imagem do Arlequim, vamos à Pauliceia desvairada. E eu quero dizer que justamente por essa característica multifacetada do autor e da obra, eu levaria horas para esgotar o assunto ou fazer tudo que eu precisaria falar de Pauliceia desvairada. Mas, como estamos no YouTube, eu vou tentar ser o mais sucinta possível. O livro, Pauliceia desvairada, é considerado a primeira obra realmente modernista, de vanguarda, publicado em 1922, que é o quê? O mesmo ano da Semana de Arte Moderna, 1922. Não à toa, ele contém 22 poemas que falam da cidade de São Paulo, cidade onde nasceu Mário de Andrade, onde ele morava, e que naquele momento estava passando por inúmeras modificações. Então tem os poemas, tem também um prefácio que o Mário de Andrade chamou de prefácio interessantíssimo. Eu quero contar que quando ele escreveu, antes de ser publicado no original, o tal prefácio não existia e foi incorporado por sugestão de Monteiro Lobato, que na época era um grande editor, que o Mário procurou para ver se ele queria editar Pauliceia desvairada. O próprio Mário contou que Lobato admitira que não tinha compreendido a obra e lhe disse, abre aspas, você não poderia escrever um prefácio, uma explicação dos seus versos e da sua poética? Fecha aspas. E esse era o Lobato falando. Agora o Mário falando. A ideia era esplêndida e foi a pedido do senhor Lobato que escrevi o prefácio interessantíssimo. Fecha aspas da fala de Mário de Andrade. Então, é nesse prefácio chamado interessantíssimo que o Mário vai teorizar sobre o modernismo, sobre a sua influência com as antigas correntes literárias antes do modernismo, dizendo-se passadista, e também vai falar do rompimento com essas mesmas correntes, já que ainda nesse prefácio ele conclui, abre aspas, passada lição para meditar, não para reproduzir, fecha aspas. É importante dizer que com Pauliceia desvairada, o Mário de Andrade dá uma reviravolta em sua maneira de escrever poesia até então, até aquele momento. Ele estava então incorporando a partir de Pauliceia desvairada a liberdade criadora, que não existia em sua obra anterior. Ele começa esse prefácio dizendo que está fundado o desvairismo. Se você for ao dicionário, o termo desvairada, que aparece no título, significa alguém que não tem consciência, alguém contraditório, incongruente, que perdeu o juízo, louco. Desvairismo, palavra que não existe ou não existia, palavra que foi criada por Mário, seria então um movimento que apoiaria essa loucura. Entretanto, ele diz que ele não quer nenhum discípulo para o seu movimento do desvairismo. Em determinado trecho, ainda no prefácio, ele diz, abre aspas, Maomé apresentava-se como profeta. Julguei mais conveniente apresentar-me como louco. Fecha aspas. Então, além dos poemas, além do prefácio, o livro conta ainda com uma dedicatória, no mínimo, gente, no mínimo original, de Mário de Andrade ao mestre Mário de Andrade. Isso mesmo que você ouviu. O autor dedica seu livro não apenas a si mesmo, mas àquele que se enxerga
como mestre, né? Então é muito interessante, ele chama de mestre querido. E o que ele está querendo nos dizer? É que ele é o seu próprio professor. Suas teorias são formuladas por ele mesmo. A genialidade ou a loucura são só dele. E ele teme que, mesmo sabendo tanto, talvez ele não tenha conseguido expressar esse conhecimento em seus poemas. Claro que também a gente enxerga ironia nessa dedicatória, fazendo alusão àqueles que não pensam com a própria cabeça e precisam sempre do referendo, da aceitação de um mestre. Gosto então muito, né? Porque o livro inteiro é muito original, por isso que ele está começando o movimento modernista. Além da dedicatória, há poemas em que várias vezes o eu lírico chama por Mário ou conversa consigo própria. Vamos lembrar que o eu dos poemas nunca é o autor, é um eu lírico. Os poemas, claro, não seguem regras, são modernistas em forma e conteúdo, em temática. E ainda há a criação de muitas palavras como arlequinal, a que eu já me referi, mas também tristura, bocejal, sonambulando e tantas outras que eu não vou lembrar agora. E além disso, os poemas também têm construções que contrariam a gramática, como por exemplo no verso, abre aspas, sentimentos em mim do asperamento dos homens das primeiras eras. Então é tudo estranho, né? Do asperamento dos homens das primeiras eras. Então são construções que, se ainda hoje nos soam estranhas e que precisamos ler com mais calma, ou então ler mais de uma vez, imagine naquela época. E aí está, gente, a inspiração de Arlequim. Há muitos significados, há muitas leituras, há muitas construções diferentes, muitos olhares, muitas formas e antiformas convencionadas, a ironia, alegria, tristeza, raiva e tantos outros sentimentos, como também há ideias inovadoras junto a ideias consagradas. Então, no modernismo, tudo é válido. O importante, isso você não pode esquecer nunca, é a liberdade criadora que o modernismo permite. O laço entre os poemas, né, o fio condutor, claro que é a cidade de São Paulo e seus habitantes, que vivem as transformações para a era industrial. Então, além da cidade está sendo redesenhada a sua urbanização, também tem a chegada de imigrantes de várias nacionalidades, uma verdadeira Babel de hábitos e linguagens. Tão arlequinal, como diz o próprio Mário de Andrade. Logo no começo do livro, no primeiro poema, ele já acredita a inspiração a São Paulo e também revela o seu amor à cidade de São Paulo. Eu vou ler só um pedacinho para você poder ter ideia do que eu estou falando. Abre aspas. São Paulo, comoção de minha vida. Os meus amores são flores feitas de original. Arlequinal, traje de losangos, cinza e ouro, luz e bruma, forno e inverno morno. Fecha. Então percebam que logo nos primeiros versos ele inicia mostrando os contrastes da cidade de São Paulo, onde tudo cabe, né? Eu sou paulista e paulistana, eu tenho sempre a impressão que tudo cabe em São Paulo. Se o primeiro poema é a inspiração, o segundo é o trovador, ou seja, o eu lírico que vai trovar
ou cantar a cidade de São Paulo. Esse trovador diz que seu coração é arlequinal, igual a cidade, e termina dizendo, abre aspas, sou um tupi rangendo um alaúde, fecha aspas. Então, mais uma vez, é a combinação de opostos. A afirmação da nossa brasilidade, já que tupi é um símbolo da nossa nacionalidade, né? Uma língua indígena, um povo indígena, juntamente com o alaúde, que é um instrumento estrangeiro, um instrumento não habitual no Brasil. E é também, claro, o mesmo instrumento que Arlequim toca. A maioria dos poemas tem como tema ou como ambientação um dos pontos famosos, icônicos da cidade naquela época, como a Rua São Bento, a Rua Marechal Deodoro, o Rio Tietê, a Avenida São João e tantos outros. Entretanto, ele mistura essa pauliceia a influências externas, como por exemplo no poema Tu, em que ele faz referências a Shakespeare, chamando São Paulo de, abre aspas, Lady Macbeth feita de névoa fina, fecha aspas. E também nesse mesmo poema Tu, ele faz referência às obras, o poema O Corvo e o conto O Gato Preto, ambas obras de Edgar Allan Poe, autor de quem o Mário de Andrade gostava muito, tá? Então, você precisa ter um pouco de repertório literário para poder entender alguns poemas. Aqui no canal tem vídeo sobre essas duas obras, tanto O Corvo como O Gato Preto. Eu vou deixar os links na descrição, então é legal quando você começa a cruzar, né, todos esses autores. Mário de Andrade também mistura à escrita dos versos seus conhecimentos musicais. Não podemos esquecer que o Mário, ele era formado em música, foi professor de piano, sendo o fundador da Discoteca Pública de São Paulo. E o último poema do livro, que também é o poema mais longo, chamado As Enfibraturas do Ipiranga, funciona como uma espécie de opereta em que há as várias vozes e os movimentos do palco, né? Tudo isso ele coloca. Há o coro, então, dos milionários, o coro dos poetas parnasianos, que seriam a escola antiga, dos poetas modernistas, dos operários e o solo do próprio poeta, do próprio eu lírico, chamado Minha Loucura. Então, ele vai juntar tudo isso nesse último poema de forma bem arlequinal. Um dos poemas mais famosos do livro chama-se Ode ao Burguês, em que ele critica o burguês e ainda mostra todo o seu rancor a esse burguês. Esse poema já havia sido recitado durante a Semana de Arte Moderna sob vaias e protestos, já que o público não estava acostumado ao modernismo, não estava acostumado àquela estética, não estava acostumado àquele tipo de versos. Eu vou recitar só a primeira estrofe para você perceber a novidade que esse poema representava. Abre aspas. Eu insulto o burguês níquel, o burguês, a digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas, o homem que sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Fecha. Então, gente, ele usa nádegas, ele fala mal dos burgueses e o poema continua cada vez mais agressivo ao burguês. Então,
claro que só poderia ter tido a recepção que teve. Veja que além de não ter a forma clássica a que as pessoas estavam acostumadas, ainda usava termos incomuns à estética que as pessoas estavam acostumadas. E por isso mesmo as pessoas ficaram chocadas. Então, toda vez que a gente estuda o movimento, é preciso saber que as pessoas demoram um pouco para se acostumar com um novo movimento, e foi assim também com o modernismo. E também, gente, não foi fácil chegar à escrita de Pauliceia Desvairada. O novo, ele não assusta apenas o público, mas também o seu autor, que sai da sua zona de conforto, que não sabe se aquilo novo que escreveu é bom ou ruim, ou se o resultado final era exatamente o pretendido. Principalmente, então, quando o que se escreve é completamente novo, algo que quebra paradigmas do que havia sido escrito até então. Eu gosto de um trecho de uma carta do poeta Mário de Andrade ao seu amigo, também poeta, Manuel Bandeira, em que ele fala sobre Pauliceia Desvairada e sobre a criação, né, do livro. Abre aspas. Pauliceia é a cristalização de 20 meses de dúvidas, de sofrimentos, de cóleras. É uma bomba. Arrebentou. Pauliceia me é excessivamente cara. É o meu lago onde passeio às vezes para me recordar de uma época de vida. Fecha. Então, Pauliceia Desvairada não é só apenas um marco do modernismo, mas é também da vida literária de Mário de Andrade. Creio que é isso. Essa é uma visão geral de Pauliceia Desvairada, que, como qualquer livro de poemas, deve ficar ali na cabeceira da cama, na sua mesa de trabalho, para ser lido e relido várias vezes. Porque a cada leitura a gente descobre o escondido. A cada leitura nos é revelado os segredos do Arlequim. Se você quiser conhecer minhas crônicas, eu as publico todas as terças-feiras no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Se inscreva no canal, leia muita poesia, nós estamos precisando de poesia no mundo, e deixe seu like, comente, o que eu sempre peço. Até o próximo post.